Bom dia a todos. Meu estimado amigo, desembargador Reinaldo Fonseca, a quem aprendi a admirar em tão pouco tempo, né, dado que cheguei à capital federal no ano que passou e já tive o privilégio, né, de conhecê-lo de maneira que inevitável, né, que quem o conhece torna-se, né, seu admirador pela forma franca como expõe suas ideias, né, e faz isso com sentimento, com o coração, né. Isso torna um colega diferenciado e que, por certo, assim acredito, no exercício diário da judicatura, também essas características fazem com que o seu labor, né, também se concretize, seja entregue ao jurisdicionado de forma sempre humanizada, né. Muito obrigado pelas palavras. Meu estimado professor Marçal Justen Filho, né, conterrâneo do nosso querido estado do Paraná, acho que só o atrevimento, né, é que pode explicar uma situação como essa, né, eu aqui falar, né, numa mesma mesa em que Vossa Excelência fará uso em seguida da palavra. Tivesse eu um mínimo de bom senso, encerraria os cumprimentos e me dirigiria à plateia para lhe ouvir, né, e lhe passar na íntegra, né, os 40 minutos que me são reservados. O professor Marçal, figura das mais estimadas em nosso estado e seguramente no Brasil, no território nacional, né, estimado não só enquanto pessoa, mas como professor querido que educou algumas gerações na Faculdade de Direito da Universidade Federal e deixou um legado de amigos, de admiradores, despertou vocações, né, para a área do direito administrativo, tributário, enfim, transita com magnitude, com grandeza em vulgar em vários setores do direito público, né. O professor Marçal, acho que até lembrava isso a ele tempos atrás, né, num encontro breve que tivemos. Eu tive a grande fortuna, né, de uma vez graduado e compreendi, depois que me formei, que só serviria para ser promotor público, né. Era a minha paixão à época, jovem, e saí da faculdade com aquele propósito, aquele dolo, que não é o genérico, é o específico, né? O dolo específico de ser um promotor. E como disse, para minha fortuna, né, naquele mesmo ano em que acabara de me formar, isso, estou falando de 1983, né, eis que surge em Curitiba, de forma inédita, um curso preparatório para ingresso em carreiras jurídicas, né, e eu, prontamente, eu e alguns companheiros, puxa, vamos lá para esse curso, né, o nosso 6º ano, agora é hora de levar a coisa a sério, né, e para minha sorte, de todos os outros companheiros, né, estava lá o professor Marçal, né, lecionando direito administrativo para nós. Então, Vossa Excelência, de algum modo, tem culpa, né, de eu ter ingressado na carreira pública e hoje, dentro dessa cadeia, né, então, tenho muitas razões para admirar o professor Marçal, né, que remontam, portanto, desde o início de minha projetada carreira pública, né. Uma honra muito grande estar aqui a seu vosso lado.
E, por fim, gostaria de cumprimentar a todos que aqui se encontram, cumprimentar aos magistrados que aqui estão, e eu faço na pessoa do nosso querido ministro Mauro Campbell, o coordenador científico deste evento, que me dirigiu esse tão honroso convite. Cumprimento também integrantes do Ministério Público, senhores advogados, colegas servidores deste Superior Tribunal de Justiça e a todos que trabalham aqui diretamente no Conselho de Justiça Federal, no Centro de Estudos Judiciários, pela qualidade da organização do evento. O tema deste painel diz respeito à contratação de advogado pelo poder público sem a licitação, à margem do procedimento licitatório. Portanto, trarei aqui algumas reflexões muito pessoais acerca dessa questão que é palpitante, mesmo porque frequenta a miúde, a mesa de promotores, de juízes, enfim, de advogados. É um tema sempre presente nas discussões do meio acadêmico, do meio forense. Nós, evidentemente, devemos partir da premissa maior de que em nosso sistema jurídico, a partir de 1988, de forma positivada, temos o indicativo, no artigo 37, no seu inciso 21, de que as contratações efetuadas pelo poder público deverão sê-lo pelo regime licitatório, segundo as diretrizes do regime licitatório. Resultando daí que a não observância a esse regime se traduz em situação absolutamente excepcional. Só em condições de excepcionalidade previstas em lei é que se cogitará, se consentirá na possibilidade da chamada contratação direta. A contratação direta que, na forma como conhecemos, a forma como disciplinada na vigente Lei de Licitações, a 8.666, essa contratação direta ela poderá se dar sob a forma de dispensa ou de inexigibilidade. Ontem ainda, eu aqui, atento às palavras do ministro Teori Zavascki, quando ele fez o retrospecto do histórico legislativo que permeia nosso país, o histórico legislativo, no âmbito da moralidade administrativa, ele dizia, puxa, vários instrumentos já pretendiam de algum modo balizar, fiscalizar a atividade do setor público no âmbito das contratações. E ele mencionou uma das ferramentas, talvez uma das precursoras, não tão distante, que foi exatamente a Lei de Ação Popular, a 4.717, do ano de 65, e, portanto, editada logo ao início do regime militar que se implantou no país à época. E eu acabei fazendo de imediato uma breve viagem, uma lembrança, e recordando de como nas comarcas do interior por onde passei, a ação popular tinha uma característica muito própria que, de algum modo, acabou por deturpar os seus elevados propósitos, a sua alta finalidade. Então, lembrava eu ontem do caráter cíclico com que as ações populares eram usualmente manejadas. Ações populares propostas há um mês,
das eleições, né, com o propósito deliberado de se macular a imagem do candidato A, B, C. Enfim, talvez o Brasil tenha perdido, né, por esse malvez, uma oportunidade de tirar melhor proveito da ação popular. Uma ação, portanto, que acabou permeada por um sentido, penso, né, equivocado, um sentido de passionalidade. Né, uma ação sazonal, uma ação de ocasião, utilizada de forma ocasional para satisfazer, né, interesses eleitoreiros. Né. Então, nesse contexto, claro, a ação popular ela foi mantida, né, pela Constituição de 88, mas aí vem secundada, portanto, por essa nova modalidade, né, de controle da moralidade do serviço público, né, da atividade pública, do gestor público, enfim, vem secundada pela ação de improbidade, que ganha espaço, portanto, né, no artigo 37, no seu parágrafo 4º, e que, de algum modo, encontra espaço para dialogar, não é, com aquela legislação que estabeleceu o procedimento de ação civil pública anos antes, a Lei de Ação Civil Pública, portanto, um aparato legislativo capaz assim vejo, né, capaz de superar as mazelas que, a meu sentir, marcavam, né, a ação popular, né, e tiravam, enfim, eliminavam de alguma maneira, inibiam as suas finalidades. Né. Então, a ideia, portanto, né, procurarei aqui, na sequência, né, trazer algumas considerações relacionando, portanto, a questão da contratação de advogado, a contratação de forma direta, relacionando esse fenômeno à lei de improbidade administrativa, que é a Lei 8.429, de que maneira esse fenômeno da contratação irregular de advogado pelo poder público encontrará eco na legislação que cuida da improbidade. Eu falo, portanto, de duas leis que já contam com mais de 20 anos de vigência. Tá? A Lei de Improbidade, de 1992, a Lei de Licitações, de 1993, a Lei de Licitações, seguramente muito mais alterada que a Lei de Improbidade desde então. Tá? E de tão alterada que foi até hoje, né, já está a merecer os olhares do Congresso Nacional, daí porque, né, sabido de todos, né, tramita na Casa Legislativa, hoje no Senado, né, está para ser apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, a proposta de uma nova lei de licitações, né, a relatora, acho que é a senadora Cátia Abreu, né, e, portanto, imagina-se que seja um momento, né, de se ampliarem os debates sobre esse tão importante tema para o país. Né. Como eu disse há pouco, as contratações fora, né, do regime licitatório tradicional, elas necessitam ser vistas com bastante cuidado, exatamente pelo seu viés de excepcionalidade. E quando eu elejo um tema como esse que envolve a contratação irregular de advogado pelo poder público, sob a justificativa de incidência na espécie de sua inexigibilidade, esse cuidado no trato do assunto precisa ser maior ainda, quando a questão vem ganhar espaço, vem a ser objeto de discussão no meio forense, na via judicial. Né. Eu particularmente, né, devoto muita atenção a esse tipo de lide,
né, diante de cada caso concreto, exatamente porque, se de um lado temos o poder público, que já nos exige, né, de parte do julgador, um cuidado maior, né, no atendimento do tema, de outro lado, né, ali residirá quem? Residirá a figura de um advogado. Né? E eu devo pressupor sempre, assim me parece, né, seja eu como membro do Ministério Público, como membro do Poder Judiciário, enfim, conforme a posição ocupada na relação, eu compreendo que deve-se partir, né, da presunção de que o advogado contratado nessas circunstâncias em que se questiona a lisura da dispensa da licitação para essa contratação, eu tenho para mim que se deva partir da presunção de que o advogado é conhecedor da legislação. Tá? Eu não estou falando da contratação irregular de um empreiteiro, enfim, de qualquer setor aí de prestação de serviço. Estou focalizando a pessoa de um profissional, né, que aliás tem foro, tem assento na Constituição, profissional que é essencial, tá, ao funcionamento da justiça, da jurisdição, enfim. Tá. Daí porque me parece que situações como essas, né, que venham veiculadas por meio de ações civis públicas de improbidade, precisam ser examinadas, tá, com atenção sempre potencializada. Examinando o contexto legislativo nessa seara, é evidente que as discussões maiores sobram, né, elas ficam restritas às situações em que a hipótese questionada envolve a inexigibilidade, tá, da licitação. Porque se a hipótese for de dispensa, né, quando há dispensa, assim me parece, né, se couber dentro daquela faixa de preço, abaixo, até R$15.000, quando a lei permite, lá no artigo 24, né, que haja simplesmente a dispensa da licitação, então, num caso como esse, em que a contratação ocorra dentro dessa faixa de valor, já não se perquirirá mais acerca da singularidade do objeto contratado, nem tampouco acerca da notória especialização do profissional contratado. As discussões, portanto, né, assim compreendo, elas ficam reservadas para as hipóteses próprias da inexigibilidade. E quando estamos à frente de situações que envolvem inexigibilidade, né, de licitação, aí eu devo perceber o quê? Num primeiro momento, em se tratando de contratação de advogado, eu não discuto mais, uma vez que o contrato tenha sido entabulado, tenha sido consumado, eu não discuto mais a questão que envolve a especialização da atividade advocatícia. Isso é um ponto que está superado, porque a própria lei fez essa valoração de modo antecedente. A lei de licitações já nos diz, né, o serviço da advocacia é sim um serviço especializado, isso está consignado no artigo 13. O que resta perquirir, então, é saber se, à luz do artigo 25, esse serviço especializado que é o da advocacia, né, e que pode, portanto, ser objeto de contratação direta, o que se deve perquirir é saber se o que deve ser objeto da perquirição, exatamente, será saber se, naquele caso, né, em que eu parto de um serviço que eu sei especializar, se naquele caso o objeto da contratação se revelava efetivamente singular. Né, e, na outra ponta, se o profissional contratado efetivamente dispunha de uma notoriedade, né, que fizesse crer que ele detém um domínio técnico sobre aquele exato objeto contratado, um domínio tal, uma especialização tal, que tornasse mesmo inviável a abertura do processo licitatório. Né? Então, quando eu imagino aqui a situação do nosso dia a dia, aqui no STJ, né, dentro de nossa primeira sessão, especificamente, primeira e segunda turmas, né,
nos defrontamos no dia a dia, né, com casos concretos em que, no mais das vezes, a Corte não encontra espaço para avançar no mérito da controvérsia. Por quê? Porque se antepõe, em muitas situações, o óbice da súmula 7. Tá? Porque quando o tribunal de origem, né, seja um tribunal regional federal, um tribunal de justiça, assenta no acórdão recorrido que, em conformidade com a prova produzida pelas partes, o Ministério Público de um lado, o réu de outro, o agente público de outro, o advogado, que nesse caso é um particular, mas que responde por força do artigo 3º da Lei de Improbidade, né? Quando o tribunal de origem assenta a tese de que está, sim, demonstrada a notória especialização no caso concreto e que está demonstrada a singularidade, ou, em contrário, que não restou demonstrada a singularidade do objeto, que não restou demonstrada a efetiva notoriedade do profissional contratado, né? Então, fixadas essas balizas fáticas a partir da análise do contexto probatório, torna-se esse fato, né, de difícil revisabilidade pelo Superior Tribunal de Justiça, porque qualquer das partes que recorra, tendendo a demonstrar, seja o Ministério Público, dizendo, olha, o tribunal de origem errou porque o objeto dessa contratação não era efetivamente marcado pela singularidade, ao contrário disso, há muitos feitos semelhantes no foro, é um caso onde há jurisprudência diuturna sobre o assunto, né? Por mais que ele argua esse tipo de situação, o recorrente nesse caso, nós teremos exatamente essa barreira da súmula 7, porque para chegar à conclusão diferente, teríamos de reavaliar, né, exatamente a prova que fez com que o tribunal local concluísse pela singularidade ou pela não singularidade, né? Pela notória especialização ou pela não notória especialização. Então, nós encontraremos, né, dentro do Superior Tribunal de Justiça, um grande número de julgados em que não se chega a apreciar o mérito da decisão recorrida, do acórdão recorrido, por força desse óbice compreensível, né, que decorre da interpretação e aplicação da súmula 7. Tá? Mas encontraremos também casos em que se detecta, tá, que não há, de algum modo, discussão sobre o cenário fático desenhado na instância de origem. Então, isso possibilita ao STJ que, portanto, né, reavalie a consequência jurídica que desse quadro fático extraiu o tribunal local. Tá? Então, teremos de dizer, concordamos ou não com a aplicação do direito àquele cenário fático previamente consolidado pelo tribunal, né, de origem. Então, em situações assim, claro, nos será possível, né, exatamente fazer uma avaliação e revisar, né, a interpretação, o sentido que se tenha dado às normas em casos como esse. Nós temos, paralelamente, né, antes de passar para um ou outro caso concreto que selecionei aqui para discussão, nós temos também, sem dúvida, né, revestido de grande importância, o papel do Tribunal de Contas da União, que também detém uma rica jurisprudência sobre o assunto. Aliás, o professor Marçal, né, com a conhecida maestria, né, no seu livro, né, sobre as licitações, ele traz uma copiosa jurisprudência, né, prevalentemente até, né, do Tribunal de Contas da União.
Alguns julgados do nosso STJ, outros em menor número do Supremo. Mas só pontuo esse aspecto para lembrar, não é, da existência de uma jurisprudência também importante, que é a jurisprudência administrativa do Tribunal de Contas nessa área. E que, de algum modo, parece convergir em muitos momentos, né, com a jurisprudência do nosso Superior Tribunal. Esse tema, eu até gostaria de salientar que, hoje mesmo, o Supremo Tribunal Federal, ele esteve para julgar essa matéria em nível de repercussão geral. O caso está sob a relatoria do ministro Toffoli, né, o recurso extraordinário 656.558, 656.558, mas que recentemente foi adiado por indicação do próprio relator, né? E estamos aqui ansiosos, né, enfim, para que o Supremo Tribunal Federal possa, no julgamento desse caso, né, oferecer alguns lineamentos que sirvam também de baliza para todos nós, né? Acompanhamos, portanto, a possibilidade de que o Supremo se manifeste, e é um caso concreto, aliás, que decorre de um recurso extraordinário tirado de uma decisão aqui de nosso Superior Tribunal, da segunda turma. Tá? É um caso até antigo, em que ainda a segunda turma dizia que, no tocante ao artigo 11, né, não se carecia, né, da demonstração do dolo do agente, né, então, talvez por esse aspecto possa haver alguma alteração mais significativa, mas, de outra banda, né, a decisão da segunda turma, me parece, tal como se coloca a apreciação do Supremo, ela mantém, em linhas gerais, o que atualmente continua sendo decidido no âmbito da contratação direta de advogados, de forma irregular, né? Eu gostaria de só fazer alusão, dentro do tempo que ainda me resta, né, a duas referências, dois precedentes aqui que recolhi, né, da nossa jurisprudência mais recente. Né, um da segunda turma, né, em que relator o ministro Humberto Martins, decisão proferida no recurso especial 1.273.907 do Rio Grande do Sul. Né? É um caso que foi julgado recentemente, aí no último dia 18 de junho. Né? Eu leio aqui, na ementa consta o seguinte: administrativo, improbidade administrativa, contratação de escritório de advocacia para a defesa pessoal de agente político. Né? A defesa pessoal de agente político. Impossibilidade. Acórdão recorrido que verifica a presença do dolo genérico. Revisão que encontra óbice na súmula 7 do STJ. Alegação de desproporcionalidade da pena desacompanhada da indicação do dispositivo de lei que estaria sendo violado, súmula 284 do Supremo. Agravo regimental não provido. Né? Então, trata-se aqui de um agravo regimental, né, que resultou não provido. E eu só trouxe a destaque esse caso porque ele revela uma situação concreta muito interessante. Tá? A discussão aqui travada estava em se aferir, tá, a regularidade, a lisura dessa contratação direta, em situação em que a contratação se deu, tá, para defender o agente público, no caso aqui o prefeito, por ato pessoal dele. Tá? Então havia essa peculiaridade no caso, não se tratou de uma contratação direta visando atendimento do interesse público
do ente representado por esse chefe do executivo municipal. Quer dizer, um desvio pessoal, funcional, por ele cometido, que não se identifica, portanto, com o interesse, né, da administração. Ao contrário, ele praticou um ato contra os interesses da administração, mas alvitrou ser defendido, e por meio de uma contratação direta, né, argumentando com a inexigibilidade, ser defendido por um advogado que cuidasse de seus interesses pessoais. Né? Então, em situações assim, o STJ tem muito claro que, quando a contratação não se identifique também com a defesa de interesses institucionais, o interesse público, enfim, né, da entidade pública, do ente público, e descabe ver, né, situação que legitimasse a contratação direta. Né? E também aqui o traço da súmula 7, que igualmente ficou realçado, né, no tocante à pretendida rediscussão do dolo, que foi afirmado na instância de origem. Tá? Eu gostaria também de traçar dizer algumas poucas palavras sobre um precedente que é da nossa primeira turma. É um precedente que é fruto de julgamento ocorrido em 12 de novembro do ano passado, 2013, e esse julgamento ocorreu no âmbito do recurso especial 1.192.332. 1.192.332, recurso oriundo lá do estado do Rio Grande do Sul. Tá? Demanda ação civil de improbidade, movida pelo Ministério Público do Estado. Tá? E, enfim, esse julgado, ele de fato, né, ele me parece bastante peculiar. Aliás, pelo que pude conferir na última edição da obra do professor Marçal, ele já acrescentou esse julgado no repertório da jurisprudência, né, anexa aos comentários ao artigo 25, né, que é o artigo que trata da inexigibilidade. Por esse precedente, né, eu até digo, não para me eximir, né, mas participei desse julgamento. O ministro Napoleão, acho que não se encontra mais no auditório, né? Não se encontra, senão até faria um contraponto com ele foi o relator. Né? O que é que se decidiu aqui, nesse precedente? Né? Aqui se disse, no que interessa para o objeto da nossa exposição, depreende-se da leitura dos artigos 13 e 25 da Lei 8.666, o 13 é o que fala, né, da natureza do serviço especializado, né, e o 25, as hipóteses de inexigibilidade, depreende-se de tais artigos que, para a contratação de serviços técnicos enumerados no artigo 13, com inexigibilidade de licitação, imprescindível a presença dos requisitos de natureza singular do serviço prestado, inviabilidade da competição e notória especialização. Prossegue aqui a ementa, subitem 4. É impossível aferir, mediante processo licitatório, o trabalho intelectual do advogado, pois trata-se de prestação de serviços de natureza personalíssima e singular, mostrando-se patente a inviabilidade de competição. Subitem 5. A singularidade dos serviços prestados pelo advogado
consiste em seus conhecimentos individuais, estando ligada à sua capacitação profissional, sendo dessa forma inviável escolher o melhor profissional para prestar serviço de natureza intelectual por meio de licitação, pois tal mensuração não se funda em critérios objetivos, como o menor preço. Prossegue a ementa. Diante da natureza intelectual e singular dos serviços de assessoria jurídica, fincados principalmente na relação de confiança, é lícito ao administrador, desde que movido pelo interesse público, utilizar da discricionariedade que lhe foi conferida pela lei para a escolha do melhor profissional. Eu não, embora tendo participado do julgamento, eu não participei do quórum no tocante ao resultado de mérito, em que aqui se deu provimento ao recurso do réu para dizer que, no caso concreto, não seria possível pretender-se a instauração do procedimento regular licitatório por todos esses óbices aqui ditos, né? A dificuldade de se aferir o intelecto, o potencial intelectual do advogado, enfim, por se tratar de uma relação de confiança, né? Eu fiquei vencido, não ingressei no resultado de mérito, porque compreendi que, no caso concreto, se anteporia o óbice da súmula 7, né? Que teríamos de rever e reexaminar todo o arcabouço fático, né? A turma, no entanto, por sua douta maioria, compreendeu que o caso seria, na espécie, de tão só revaloração, né? E, assim compreendendo, concluiu nesse sentido, né? Com o qual eu, com o máximo respeito devido, né, aos colegas, né, que assim se posicionaram, né, que se posicionaram desse modo, né, eu tenho minhas reservas com relação ao encaminhamento desse raciocínio, né? Dizer-se que é impossível aferir, mediante processo licitatório, o trabalho intelectual do advogado, pois trata-se de prestação de serviços de natureza personalíssima e singular, mostrando-se patente a inviabilidade da competição, né? Um entendimento dessa ordem realmente a prevalecer, não é? Assim penso, né? Ele tornaria, né, daqui por diante inócua qualquer discussão nessa seara, né? Pois se parto do suposto que não posso sindicar, né, a notória especialização do profissional, né, realmente resultará inviabilizada, né, qualquer discussão em torno do tema, né? Pois não, obrigado. Diversamente dessa conclusão, né, eu tenho para mim que nesse domínio de discussão, tenho refletido muito sobre isso, né? Mas tenho uma premissa, né, como básica, né? Eu penso que cada caso será um caso e precisará de uma análise individualizada. Fórmulas genéricas, assim imagino, serão incapazes de solver todas as possíveis controvérsias que se instalem no âmbito judicial. Eu compreendo que é possível, sim, sindicar-se, não é, a notória especialização, não é, do profissional do direito para fins de contratação direta e consequente dispensa da licitação. Certamente que haverá balizas, não é, que poderão ser úteis
a aferição dessa notoriedade. Nós tivemos já situações em julgamento em que houve a dispensa de licitação, por exemplo, para simples e única. O contrato tinha por objeto simplesmente a tão só interposição de um agravo de instrumento no Tribunal de Justiça, envolvendo tema que não se revestia de nenhuma complexidade, de nenhuma densidade jurídica que o tornasse diferenciado. Então, se não se puder estabelecer balizas objetivas, é verdade, balizas mínimas, e ao contrário, se trafegar pela linha argumentativa de que se trata de uma relação de confiança, como em regra sucede, né, com o nosso médico, é evidente, claro, nós devemos confiar no nosso advogado, isso é óbvio, né? Mas essa confiança parece que ela é melhor justificada quando se trata de relação entre pessoas, né? Aqui nós estamos falando de contratação pelo ente público, pelo poder público, pela administração. Então, esse critério da confiança, ele ficaria, de algum modo, transferido para o agente público e se subjetivaria demais a avaliação do ponto. Então, essas peculiaridades, se eu pudesse aqui sintetizar o que penso, né, sobre o assunto, efetivamente não me parece adequado e seguro que se lancem fórmulas, balizas a priorísticas que se pretendessem capazes de resolver todo e qualquer caso, toda e qualquer hipótese de contratação direta. Hoje, muito se diz ainda, até hoje, né, em sustentações orais, mesmo entre julgadores, né, muitos dizem, puxa, mas veja, esse prefeito, ele é inábil, né, ele não é desonesto, mas eu cada vez tenho mais dificuldades para aceitar essa tese, porque temos uma lei, portanto, que já vige há mais de 20 anos. Por menor que seja um município, ele é dotado, em regra, né, de uma assessoria jurídica. Então, passadas mais de 2 décadas, eu acho que vai se fragilizando esse argumento de que, puxa, veja, mas o município é muito distante, etc. E, às vezes, é argumento que é utilizado, né, até mesmo para municípios de porte razoável, né, de potencial financeiro, de porte econômico, enfim, razoável. Né? Então, tem o assunto, né, como um assunto efetivamente complexo e que em relação a ele, né, nós temos de conviver com várias facetas, né, desde essa que impõe ao STJ dificuldades para a reapreciação da questão jurídica, isso decorrente da súmula 7, como também a questão que perpassa a opção por uma tese mais ou menos abrangente. A nova... Me chamou a atenção no projeto que hoje tramita no Congresso, me chamou a atenção uma previsão aqui, dentro do capítulo específico, não da inexigibilidade, mas sim da dispensa. Me chamou a atenção, professor Marçal, professor Reinaldo, plateia. Disse aqui no artigo 57,
que é o artigo dedicado às hipóteses de dispensa, tá? Parágrafo 3º. A desídia ou omissão do agente público que der causa à contratação direta com base no inciso 7, o inciso 7 é aquele que autoriza a contratação direta em casos de absoluta urgência, calamidade, emergência. Tá? Então, se diz aqui no parágrafo 3º que nessas hipóteses, tá, a desídia ou omissão do agente público que der causa à contratação direta será punida na forma do artigo 11, inciso 8 da Lei de Improbidade. É uma proposta que tenho certeza que vai gerar discussões no âmbito da tramitação legislativa desse projeto, né? Está se dizendo aqui mais ou menos assim: olha, administrador, você não pode artificializar o surgimento de uma situação de emergência para justificar, tá, a dispensa da licitação. Se está demonstrado que você, de forma decidiosa, injustificada, deu margem a que se criasse esse quadro, tá, aí você estará sujeito, tá, às sanções do artigo 11 da Lei de Improbidade. Tá? Então, chama a atenção só desse aspecto, saindo já dos casos concretos. Tá? E quando aqui se fala no artigo 11, e eu agora, portanto, já finalizo, tá? Quando se fala do artigo 11, há sempre uma discussão, né? Puxa vida, será que nas hipóteses em que se dispensa, em que se diz inexigível, né, a contratação, em que se afirma a inexigibilidade da licitação para a contratação de advogado, será que nesses casos sempre a figura da improbidade será do artigo 10, inciso 8º, né? Porque é lá que está escrito, né? Situações que causam dano ao erário, prejuízo ao erário, né? Frustrar a licitude, frustrar a licitação. Tá? O que se vê na jurisprudência, em contrário, é que há casos em que, de fato, a contratação irregular ela vai se consumar, vai se aperfeiçoar, mas, no entanto, mal ou bem, o serviço foi prestado. E aí pretender-se recuperar esse valor do profissional que prestou o serviço, isso redundaria, por assim dizer, num próprio enriquecimento ilícito da administração, mas nem por isso se prescindiria de alguma resposta sancionadora. Então, em situações assim, a sanção tem sido deslocada para a figura do artigo 11, né, na perspectiva de que houve, quando menos, ofensa ao princípio da legalidade ou da moralidade, enfim. Né? Essa ofensa, né, que eu não tive ensejo de acompanhar a palestra do ministro Napoleão, mas que ele, por certo, deve ter trazido a opinião dele muito clara, né, muito contundente, no sentido de que a ilegalidade só por si não induz, né, a caracterização do ato ímprobo. Né? É preciso que essa ilegalidade venha qualificada, né, por um desejo malsão de ocasionar, né, uma situação desfavorável aos interesses públicos. Né? Mas, de qualquer sorte, né, ainda que não tenha havido esse prejuízo ao erário, em vista da efetiva prestação do serviço, ainda assim, né, resulta passível, né, de aplicação a figura do artigo 11. Né, a figura do artigo 11 que, então, está a reclamar a presença da intenção, a presença do dolo, como se diz aqui na jurisprudência do STJ, o dolo pelo menos genérico. Né, não há de ser aquele dolo de difícil percepção, aferição. Né? O desembargador me encontra a palavra, porque percrustar-se o que vai dentro, né, da alma, do cérebro do indivíduo realmente é uma tarefa muito difícil. Né? Isso beira a exigência da prova diabólica no caso concreto. Né? Então, não vejo dificuldades em que, em hipóteses assim, né, se enquadre a conduta na figura do artigo 11 da Lei de Improbidade. Tá?
Eu fui mais do que devia, fui transgredir os limites da imprudência, né, do atrevimento em falar aqui desbragadamente, né, e roubando de todos nós, né, a possibilidade de ouvirmos o quanto antes o professor Marçal Justen, que virá aqui fazer todos os reparos devidos, né, ao que dito por mim, né. Agradeço a todos a atenção dispensada, agradeço ao ministro Mauro pelo convite, né, e parabenizando, enfim, a organização do evento como um todo e também parabenizando o nosso estimado presidente de mesa. Muito obrigado.